Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O Red Bull meteu um chocolate no Corinthians. Foi um passeio 3-0 com uma atuação simplesmente desastrosa de quem? Do Kaká. Olha, 2 gols em cima dele, tomando dribles assim desconcertantes. E o Corinthians que entrou com um time, uma escalação toda remendada, porque hoje em dia é isso, tudo tem que poupar. Começo de temporada, não, tem que poupar. Aí quando tá no meio da temporada, não, tem que poupar, porque tá no meio, tem que se poupar pro final. Então, é isso, não dá para entender. Aí no segundo tempo, o Dorival foi colocando a galera, mas já não dava mais tempo. É lógico, a cabeça do Corinthians está domingo contra o São Paulo. Mas não pode jogar assim, não. Atuação horrível. É isso aí, pessoal. Terminou em Bragança. Bragantino 3, Corinthians 0. Nossa, que sapeco, hein? Dorival que optou por começar o jogo com um time reserva lá em Bragança. Isso, pessoal, pesou contra demais, né? Porém, analisando o lado positivo dessa cagada na escalação, deu para reforçar o quanto alguns jogadores não têm condições técnicas de vestir a camisa do Coringão. Isso é fato, Dorival. Acorda, Dorival. Não dá para você bancar alguns jogadores que não têm a menor condição disso, cara. Você tava dando tiro no pé, mano. Você tirou, por exemplo, o Jacaré da Copa São Paulo para improvisar o Kaká, que é horroroso de zagueiro como lateral direito. Isso é cagada sua, Dorival. Esse erro tá na tua conta. Cara, ele errou nos 3 gols que o Corinthians sofreu. Ô Kaká, volta logo pro Atlético Paranaense, mano. Vaza do Corinthians. O segundo gol, então, mano. Cara, na boa, o Hugo tentou parar, acho que é o Lucas Barbosa aí, na porrada e mesmo assim ele não conseguiu, mano. O Tchoca mesmo aí, mano, perdeu uma chance de abrir o placar aí num lance absurdo. Cara a cara com o goleiro na risca da pequena área ali, antes do Corinthians sofrer o primeiro gol, mano. Não dá pra perder esse tipo de gol. O Corinthians que fez recentemente uma faxina no elenco, mas tem um belo bonde pra ir embora ainda também, que não dá pra contar, mano. E no decorrer do jogo, o Dorival até tentou consertar a cagada que ele fez na escalação, colocando titulares em campo, inclusive o próprio Yuri Alberto aí, que perdeu 2 gols cara a cara, né, Yuri? Esse também é outro que eu vou falar pra vocês, mano. É uma relação de amor e ódio. Eu nunca sei se o Yuri Alberto é craque, que tá em má fase, ou se é um bagre que tava em boa fase, mano. Nunca sei, mano. Mas enfim. Final de semana tem o clássico aí com o São Paulo, que é um baita de um freguês, e é hora de dar a volta por cima. Mas tem que ter mais atenção, Corinthians. Tem que entrar com mais sangue no olho, hein? Rapaziada, lembrando o que o Dorival falou, né? São 8 rodadas difíceis, né? Aí ele vem com o time reserva. Ele vem com o Hugo e com o Kaká. Aí depois ele tira o Kaká lá da lateral e coloca ele no meio, no lugar do Tchoca. Então, 3-0 pro Bragantino. É isso. Resumo do jogo. É isso aí. Parabéns, Kaká, parabéns, que jogadorzaço que você é. Não foi você que mandou a imprensa tomar caju? Que legal, Kaká, você deveria ser convocado para a seleção brasileira. Parabéns para vocês que contrataram o Kaká, parabéns para vocês que colocaram o Kaká para jogar como titular. Nossa, que maravilha, Kaká, você sendo realmente o pé de rato da Rádio Craquilhado. Nossa, Kaká, é a imprensa que é culpada, né? Eu sou culpado, né, Kaká? Parabéns do que você fez. Você nunca mais merecia vestir a camisa do Corinthians. Nunca mais. Porque assim, Macedônia e Capitão, vamos lá. Eu elogiei o Dorival no jogo passado, por quê? Ele fez a mescla. Galera, muito obrigado, já tem 1000 pessoas na live aí, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Eu elogiei o Dorival no jogo passado contra a Ponte Preta, por quê? Porque ele fez os testes da maneira correta, né? O que ele fez ali? Ele colocou alguns jogadores que precisavam ser testados em determinadas posições, sem comprometer o nosso setor defensivo. Para mim foi o maior acerto do Dorival ali, porque ele manteve o time com metade da estrutura intacta e sem fazer com que a gente sofresse ali, né? Tudo bem, a Ponte Preta é um time muito inferior ao Bragantino, eu concordo, tá tudo certo. Só que hoje, vou falar pra vocês, quando eu vi a escalação, eu falei, meu Deus do céu, que Deus nos ajude. Porque não tem como você ver uma escalação dessa, gente, e não se assustar. Olha isso aqui. A escalação foi Hugo Souza, Kaká, ele estreou o Gabriel Paulista já, mas vai lá, correndo risco de já queimar o cara. Aí sabe o que vai acontecer agora?
Sabe o que vai acontecer agora? Aí eu vi um monte de gente falando, nossa, hein, esse Gabriel Paulista é ruim, mas porra, velho, olha o Dorival, mano. Você vai estrear o cara nessa bucha. Olha com quem, olha só, o Gabriel Paulista voltou pra jogar primeiro com Kaká, inimigo da mídia, João Pedro, Choco, Hugo. Caramba, com todo respeito, de onde o Dorival tirou que o Hugo ainda pode jogar em 2026, gente? Não faz sentido o Hugo, vamos ser sinceros, o Hugo era pra estar junto daquela lista com Hector Bonilha, Thales Mágico. O Hugo era pra estar treinando separado e alguém tá procurando time pra ele, caralho. Hector Bonilha é do Chaves. Ele mesmo. Esse é o que presta, o nosso não. Sabe? Por isso que eu vim aqui, ó, já tô dando risada. O Gabriel Paulista entrou pra jogar com Kaká, João Pedro Choco e Hugo. Fala, Macedão, pode falar. Não, e sabe o que eu achei mais estranho? Quando ele tirou o Choca, ele deixou o Kaká na direita e o Gabriel na esquerda. Mas, que eu saiba, que eu me lembro, o Gabriel sempre jogou pro lado direito e o Kaká pro lado esquerdo. E eu acho que isso prejudicou também. O Kaká também já é grosso de natureza. Colocar o Kaká do lado errado do campo, eu acho que ali prejudicou ainda mais ainda nos gols que ele tomou, né? Porque, cara, sinceramente, não dá. Ô, Macedão, entra aí na sua opção, desculpa, Cross, entra na sua opção de áudio, grifa ou reduz ruído e diminui o volume do seu retorno, que aí eu acho que para de ter esse barulho. Parece barulho de chuva. Ok. Mas tem alguém soprando no seu mic. Tá. Então vamos lá. Aí, Hugo. No meio, Luiz Gustavo, Charles e Dieguinho. No ataque, Vitinho, Guinegão e Pedro Raul. Por incrível que pareça, o ataque é o menor dos nossos problemas. Então, assim, capitão, só pra sei lá, quando eu vi essa escalação, eu falei, não é possível. O que o Dorival não entendeu que ele fez certo no jogo passado de manter a solidez da defesa pra inventar essa aberração dessa escalação hoje, capitão? Ô, Cross, sabe o que é o pior, cara? Tipo, tem coisa que é fundamento básico no futebol. Quando nós éramos criança, o que nós fazíamos? Jogava bola na rua, no campinho, a bola ia para um lado e ia todo mundo em cima, parecia um monte de formigueiro. Não tinha obediência tática, educação tática, porque é criança. Com o tempo você vai aprendendo e aí você começa a se educar, né? Tipo, tá lá, momento, você recebe, quando você não vai marcar em cima, atacar, né, a bola, como se fala, você fecha espaços, isso é visão tática, isso é importante dentro de uma partida. Um jogador que tem dificuldades físicas, ele fecha mais espaço do que de repente vai no embate físico. Mas assim, um jogo como esse, o segundo da temporada, hoje foi um quarto do Campeonato Paulista embora. Cara, era pra vencer, faz 6 pontos, fica na liderança e vai pro clássico contra o São Paulo. Sabe aqueles pombão que fica em cima do fio, com o peitão assim, ó, estufado? Vai desse jeito pro clássico, cara. Agora o São Paulo tomou 3-0 do Mirassol, nós tiramos sarro. Cara, era muito melhor tomar 3-0 do Mirassol do que do Bragantino. Porque, queira ou não, o Mirassol, por mais que esteja reformulando, é uma equipe melhor do que a do Bragantino. E é aquilo que nós falamos, o Corinthians não pode tomar 3-0 em nenhum momento da vida, como o Tite já falou isso muito bem. O que o Dorival deveria ter feito? Ele deveria ter mantido uma base. Vai estrear o Gabriel Paulista, que eu achei errado. Nenhum treinador faz isso, cara. O cara não joga não sei desde quando. Entenderam? O Gabriel Paulista, sinceramente, primeiro reforço, poderia ter ido junto? Poderia. Entra na arena no clássico contra o São Paulo, não teria problema nenhum no segundo tempo. Mas quer colocar o Gabriel Paulista? Coloca o Gustavo Henrique com ele ou o André Ramalho. Dá uma segurança pro cara. Não, com todo respeito ao Choca, o Choca é jovem, gente. Aí no meio de campo, ele coloca o Luiz Gustavo Bahia, que no ano passado ele deu algumas oportunidades, depois arrebentou com o menino, coloca o Luiz Gustavo Bahia com o Charles. É por isso que o Rian foi embora, rapaziada. É por isso que o Rian foi embora. Porque chega um momento que você não aguenta mais, cara. O Dorival, aí o que acontece? É Charles, é isso, é aquilo, tem o André, e ele deixou o Rian embora e ele quer o Alisson. Ele quer o Alisson. Cara, pelo amor de Deus, alguém me explica.
O que que vai ser, assim, de útil a vinda do Alisson pro Corinthians? O que que vai acontecer? Eu não sei se o Alisson marca, eu não sei se o Alisson ataca, eu não sei se o Alisson joga futebol. Foi bem um período lá no Cruzeiro, teve uns lapsos no Grêmio, se eu não estiver enganado. Mas, cara, pelo amor de Deus, gente, o Dorival quer montar o time dele, que foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo. Ele já foi campeão pela Copa do Brasil com o Corinthians. E ainda entrando na tática, tá, você falou de queimar o Gabriel Paulista. Eu vou entrar numa polêmica agora aqui. O Pedro Raul é o cara mais craque do planeta? Não, de jeito nenhum. Só que no ano passado ele fez 18 gols pela equipe do Ceará. Porque o Ceará jogava com um estilo tático de jogo voltado para um centroavante no estilo do Pedro Raul. Um cara de área. Num jogo desse, o que você tem que fazer? Você tem que ter jogada de linha de fundo. E aí o que ele faz? Ele bota o Hugo Farias, que é mais perdido que cachorro cai do caminhão de mudança, e coloca o Kaká improvisado na lateral direita, que é um defensor. Vocês acham que o Kaká ia chegar na linha de fundo e ia cruzar com qualidade? Imagina o Kaká cruzando. Chegou na linha de fundo, a bola veio na diagonal pra ele. Ele vai cruzar, irmão, ele vai jogar a bola de volta. Não dá, cara. Fala, gente! O Corinthians perde a primeira partida na temporada 2026. E não foi apenas uma derrota, né? Foi um show de horrores o que aconteceu em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino 3, Corinthians 0. É claro que eu não sou nenhum xiita, eu sei que estamos falando do segundo jogo do Corinthians na temporada, e a pesa a perna, tem a questão do preparo físico, a gente é profissional, a gente faz essa avaliação. Mas hoje, o que a gente viu não foram problemas físicos, problemas de uma pré-temporada curta. Foi um problema de planejamento passado ainda, de Fabinho Soldado, que eu me recordo, que montou um elenco ruim para o Corinthians. O Corinthians, para mim, tem um ótimo time, tem um ótimo treinador, mas tem um péssimo elenco. O Corinthians contratou 4 jogadores e tem que contratar mais uns 6, na minha opinião. O Dorival pediu 7, mas teria que contratar mais uns 6. E eu acho que dos 7 jogadores, pelo menos um, o Corinthians tinha que fazer um esforço para ser um nome mais pesado. Porque a gente percebe que quando os titulares não podem jogar, e você sabe os jogadores mimados que você tem, e você, que me assiste, nem tanto, mas grande parte da torcida mima muito Memphis, Garro, e esses camaradas vão passar o ano inteiro assim, não tô bom, esse eu não jogo, esse não... Aí aparece pro clássico, depois joga bem no clássico, aí aparece bem no mata-mata, depois some mais 10 jogos, e assim vai. Então, se é para viver assim, vai ter que ter elenco. Vai ter que ter elenco. E a gente viu que a gente não tem elenco. Um show de horrores do Kaká. A gente descobriu que o Kaká é lateral direito, né? Ou não é nada. Porque, como lateral direito, ele é ruim. Mas jogando na posição dele, ele é pior. Enfim, não dá para entender isso. E outra, um grande erro para mim de estratégia, né? E aí já envolve todo mundo que está trabalhando ali no Corinthians. Um erro de estratégia. Se você tem... Samir Carvalho trouxe informação exclusiva. O Corinthians recebeu uma proposta oficial de venda para comprar, para que o Atlético Paranaense compre o Kaká. Como é que você põe ele no jogo? Como é que você põe o Kaká no jogo? Não faz sentido. Será que o Atlético Paranaense vai querer comprar? Tomara que não tenha televisão em Curitiba. Talvez não tenha chegado ainda, né, os televisores, né, em Curitiba. Enfim, mas não foi só Kaká. E eu vou explicar para vocês. Mas que time ruim. Que time ruim. Eu não tô falando ruim de organizado. Ruim de bola. Ruim de bola. Tem jogador no Corinthians que tem que entregar uns currículos por aí. Porque jogador de futebol não é. Gente, Corinthians entrou em campo num 4-4-2 hoje, jogando com 2 linhas de 4. Vamos fazer a análise para você entender. Primeira linha de 4. Kaká, Choca, Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista, tadinho, quis vir tanto pro Corinthians. No primeiro jogo ele tomou 3 gols, né? E o Hugo, né, na lateral esquerda. Qual que é o sobrenome do Hugo? Quem sabe? O sobrenome do Hugo, lateral esquerdo. Qual que é o sobrenome do Hugo, lateral esquerdo? O Hugo goleiro. O Hugo goleiro é Hugo Souza. Qual o sobrenome do Hugo, lateral esquerdo? Vamos ver quem sabe. Farias, né? Isso. Farias. É porque o Hugo Farias, um cruzamento. Farias, a cobertura. Farias, um bom passe. Farias, um bom chute. Farias, a marcação. Só Farias, porque não faz nada. Então, enfim, a linha de 4, tá? Linha de 4. Por isso que o sobrenome dele é Farias, porque ele faria, ele não faz. Entendeu? Hugo, você pode fazer. Hugo Farias, a marcação. Não fez. Hugo Farias, um cruzamento. Não fez. Hugo Farias, uma antecipação. Não fez. Enfim, esse é o sobrenome
Pô, é o melhor sobrenome pra ele, velho, tá? É o melhor sobrenome pra ele, hein? Olha só, vamos lá. Kaká na lateral direita, que pra mim, tá? Que pra mim foi um erro do Dorival Júnior. Não tem jeito. Eu sei que o Dorival tá sendo prudente em relação ao Jacaré, mas já passou do ponto. Pra mim tinha que atuar o menino. O Jacaré é abençoado. Põe o Jacaré lá. Põe o Jacaré, os anjos. Ele vai fazer uma oração, os anjos vão. O Jacaré é uma bênção. Entendeu? Põe o Jacaré na lateral. Então, pra mim, já foi o primeiro erro do Dorival. Na escalação, colocar o Kaká de lateral direito. O Kaká, eu tenho toda a liberdade pra falar isso pro Dorival. O Kaká ele já é ruim de zagueiro. O Kaká ele é muito duro pra ser um lateral. Eu falei isso. O Dorival nem sonhava em ser técnico do Corinthians. Quando eu falei pra vocês aqui, acho que foi o primeiro lance do Kaká, um jogo do Corinthians na Sul-Americana, quem lembra? Que o Corinthians tomou um gol lá no Uruguai. Não sei se era pandemia, eu não lembro, já tô meio perdido. Mas foi um jogo, mas eu tô com a memória boa porque foi um jogo que o Corinthians jogou no Uruguai. Vocês só vão completar aí, porque nós somos um time aqui. O Corinthians jogou no Uruguai e o Corinthians tomou um gol que o Kaká, parece que ele deu, sabe quando o videogame, o FIFA dá umas bugadas? Ele ficou de lado, assim, ele não conseguiu virar o corpo, ele ficou assim, ó, e o cara fez o gol. Ali, tá? Ali eu já vi, né, que o Kaká não tinha pinta pra zagueiro. Ele bugou quem lembra daquele lance? Num cruzamento o Corinthians toma o gol lá no Uruguai. Cara, ele é duro demais. O nosso ministro da Educação. É muito duro pra zagueiro, entendeu? E hoje a gente já, né, viu aí, foi contra o Racing do Uruguai. Obrigado, eu tava olhando aqui esperando que alguém ajudasse. Contra o Racing do Uruguai, isso mesmo, tá? Durão de lateral, né? Então, assim, pra mim, a linha de 4 Kaká, essa linha de 4 pra mim é extremamente suspeita. E o Corinthians não jogou no 4-1-4-1, tá? O Corinthians jogou no 4-4-2 sem a bola. E eu vou explicar como jogou com a bola. A segunda linha de 4, Dieguinho na direita. Aguardem, né? Porque tem gente aí pagando pau pra Dieguinho. Aguardem. Dieguinho na lateral, do lado direito. Vitinho do lado esquerdo. Por dentro, Bahia e Charles. Na frente, Guinegão e Pedro Raul. O Corinthians teve extrema dificuldade para armar alguma coisa. Por quê? Quem que vai armar o jogo aqui? Tá. Tudo bem, o Corinthians no primeiro tempo perde por 1-0, num 1-2 ali na direita, né? Que Tchoca e Kaká ficaram olhando. Enfim. E não é o John, é o Joe. Pra mim é Joe, tá? Pode ser John pra Zé Ruela aí, pra Zé Ruela, que é o amigo meu Zé Ruela lá em Diadema. Pode ser John pra ele. Pra mim é Joe, tá? Joe foi lá e, pum, cruzou e saiu o gol, velho. O Hugo também aceitou, né? O Eduardo Sacha fez uma movimentação que atrapalhou, né? Que atrapalhou o Hugo, tá? Enfim, foi uma falha do Kaká? Cara, foi em cima dele. Mas eu achei uma falha também grotesca do Hugo Souza. Não dá também pra gente ficar passando pano, tá? Eu achei uma falha grotesca também do Hugo Souza. Pra mim, o Hugo Souza hoje foi um dos piores em campo. Entendeu? Não adianta só culpar o Kaká também, porque tem uns aí que eu vou falar, Yuri Alberto e companhia, que pelo amor de Deus. E aí, o Corinthians perde o primeiro tempo nessa jogada, e o Red Bull Bragantino trabalhou muito do lado direito. Cara, foi até bom, porque senão o Gabriel Paulista ia estrear hoje queimado, porque se força a jogada pra cima do Gabriel Paulista, eu de casa, hein? De casa, imagina se eu tô atrás do gol. Cara, o Gabriel Paulista tava com a língua pra fora. Ele falou, meu irmão, cadê a Europa que eu tô voltando? Ele viu que o bicho vai pegar por aqui, temporada longa, né? Enfim, o lance do Kaká no segundo gol do Red Bull Bragantino, do Jojo, não é John, é Jojo. Vocês viram o que ele fez? Olha o que ele fez. Ele foi marcar o John. Ele foi marcar o John. E aí, o John não deu um drible. Porque esse John é fraco. É jogador comum. Tô falando a real pra vocês. Jogador comum. Fez 2 gols. Não se empolgue com isso. Jogador que deu um cortinho, jogou a bola na área, o goleiro falhou o gol. Jogador que pegou um marcador ruim, deu um... Assim, o Jojo, você vê, ele dá uma pedalada, um drible desconcertante, assim, ó. Você viu? Assim, ó. Pega a ginga. Você viu? Não viu. Jogador comum. O John ele parou, o John parou a bola, eu jogava a bola, eu dava esse cortinho. Você para a bola, faz pra cá e dá um corte pra cá. O John parou a bola e deu um tapa na frente. Quando ele deu um tapa na frente, o Kaká achou que jogava basquete. Eu tô falando sério, em análise que eu tô falando aqui, vocês sabem que eu entendo de análise tática, entendo de bola, né? Tô falando isso sem soberba nenhuma. Eu joguei bola. Não fui profissional, mas joguei bola. O Kaká
Ele achou que jogava basquete quando o John John deu um tapa. Cara, se o Kaká faz assim, ó. Se ele faz assim, quando o cara... O John John jogou um tapa e chutou, não chutou? Se o Kaká faz assim, ó. Assim, ó, miserável. Assim. Não tem gol. Vai pra escanteio. Sabe o que o Kaká fez? O Kaká pegou... Quem viu o lance, pega o lance, vê o que eu tô falando. O Kaká põe a mão no John John, não cai. O cara chutou. Hein? Se doeu meu joelho. O Kaká, ele pôs a mão no cara. Se ele põe o pé, se ele põe a perna, jogador, zagueiro, ele não é goleiro, joga com as pernas. A bola ia bater nele e ia pra escanteio. Ou pra lateral. Não é? Eu tô zoando. Isso é impossível. Eu tô zoando, mas tô falando a real. Não é verdade? Ó? Os pessoal sabe que eu tô falando a real, tá? Cruzamento. O Yuri Alberto, a gente conhece o Corinthians, né? 1-0, entraram no intervalo. Depois quando entrou o Yuri, que tava 2-0, não é? No cruzamento, o Yuri Alberto, para disputar com o Kaká as cenas de horrores da partida, tá? O Yuri Alberto, embaixo da trave, ele tirou o gol, mas é lance. Cara, é assim, é um lance. Por exemplo, as pessoas acham que o David, que jogou no Corinthians, no Flamengo, no Santos, no Cruzeiro, o David foi campeão no Corinthians, campeão no Cruzeiro, campeão em todo lugar. As pessoas acham que o David é ruim por causa de um gol que ele perdeu embaixo da trave uma vez pelo Flamengo, que o Globo Esporte gostava de humilhar lá os jogadores, aquela coisa toda. Lá no Inacreditável, não sei o quê. Cara, o David é 10 vezes melhor que o Yuri Alberto. 10 vezes melhor que o Yuri Alberto. O David hoje acho que ia estar na seleção, do jeito que tá o futebol brasileiro.